Olá, pessoal, tudo bem? E aí, passado o baque, né, pós-prova, como é que todo mundo está? Que é isso que a gente precisa se preocupar agora, né, com o nosso bem-estar, né? A prova já foi, vocês já fizeram o que foi possível, agora é a hora de se reorganizar, né? Quem conseguiu, parabéns, vai se dedicar aí para a segunda fase, teve aí um bom desempenho, com certeza, não foi uma prova fácil. E quem acha que não conseguiu, sacode a poeira, né? Agora é a hora de curtir aí um pouco esse luto, né? Esse momento complicado, mas vai passar. Acreditem que vai passar e o que importa é que vocês não desistam, né? Que vocês aí recalculem a rota, vejam o que não foi bom, o que precisa melhorar, matérias que vocês vão precisar se dedicar mais e vai passar, né? Vai passar, acreditem. Isso de uma professora que já passou por experiências como essa, passa. A decepção é grande, a gente sabe o quanto cada um se esforçou, o quanto cada um abdicou de coisas aí, né, da vida. Mas agora é a hora de colocar a cabeça no lugar, descansar e aí depois recalcular a rota. Bom, o que eu vim aqui fazer hoje? Você já sabe, eu vim corrigir a prova de processo civil. Minhas percepções sobre a prova. Não estava uma prova fácil, tá? Conversei com bastante gente, conversei com vários alunos, sei das dificuldades que tiveram. Porém, muitos pontos a gente conversou em aula, né? Então, você que se preparou aí no curso, né? Você sabe que muitas questões eu até vou te pontuando, isso a gente viu, isso, né? A prova seguiu o padrão já esperado. Aquela situação, né? A gente já imaginava que viriam problemas, né? Então, trazendo ali casos como o caso do impedimento e da suspeição, que era ali um problema até que muito rebuscado, para que no final a questão nem exigia exatamente todas aquelas informações. Mas eu vou falando disso a respeito aí, né, com vocês. Não vislumbro nenhuma questão para recurso, tá? Acredito que tudo que foi apresentado como gabarito estava dentro do que a gente espera, dentro do CPC, das leis do juizado da Fazenda Pública, tá? Mas de qualquer forma, vamos corrigir, vamos aqui alinhar, né, os pontos para que você consiga ver o que errou, o que acertou. E é isso, como eu te falei, agora é o momento de colocar a cabeça no lugar e manter a calma. Vamos lá então? Deixa eu trazer aqui para você, você já tem aí, né? Você já viu as questões. Então, o que eu vou te trazer é sempre aqui o enunciado e a gente comenta as alternativas. Beleza? Vamos tudo junto aqui num vídeo único pra gente aí ver a prova inteira junto. Deixa eu trazer aqui para você. Bom, vamos lá então. O que a gente tem aqui? Primeira questão. Vamos lá. Questão já, olha o enunciado. Essa questão para mim, assim, o exagero, né? A dificuldade estava aí no enunciado e na quantidade de informações que foram trazidas. E a gente vai ver que nem era necessário saber todas essas, né? Ter o conhecimento amplo de todas essas informações. Olha o que diz a questão. Mariana estava voltando para casa com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva e, como consequência, Mariana ficou internada por 3 semanas, experimentando diversos gastos médicos. Ok. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana então propõe uma ação de indenização por danos materiais em face de Kleber, o motorista ali do aplicativo, né? Alegando que ele foi imprudente e que ele estava trafegando acima da velocidade permitida na via. A ação foi proposta perante a 5ª Vara Civil da Comarca de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria era amigo íntimo de Kleber. No momento da produção de provas, o juiz nomeou um perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade permitida na via. Kleber, então, nomeou um assistente técnico para auxiliar na perícia. Esse assistente técnico, no entanto, era proprietário de um imóvel em que Mariana locava e autor de uma ação de despejo que estava em face de recurso perante a 2ª Vara Civil da Comarca de Santa Madalena. Essa parte do assistente técnico em diante era totalmente para confundir. Por quê? Porque a gente já vai ver que essa situação aí não influenciava no que a gente tinha já de problema na questão. Você já vai entender conforme eu for trazendo as alternativas. Se você acertou, você já sabe do que eu tô falando. Mas vamos ver. Beleza, passada a leitura do enunciado e o susto, né? A gente tem que... deixa eu passar aqui, que aqui era a continuação da questão.
Diante da situação hipotética, Mariana poderá alegar que, em relação ao processo de indenização, o chefe de secretaria é impedido? Está errado. Por quê? O que a gente tinha na questão é que o chefe de secretaria era amigo íntimo do Kleber, que era o réu na ação. Tá, então essa é uma situação de suspeição e não impedimento. Então o chefe de secretaria era suspeito? Sim. Então a A tá errada porque dizia que ele era impedido, tá errado. O 145 fala para nós que quando a gente tem uma situação de amizade, né, ou inimizade, a gente tem um caso de suspeição. E que essa suspeição se aplica também aos auxiliares da justiça, porque no 145 a gente tem a suspeição do juiz, mas isso se aplica aos auxiliares da justiça, ou seja, a todos aqueles que atuam no processo, né? Então, nesse caso, a gente tinha que o chefe de secretaria é um auxiliar da justiça, ele está atuando no processo, né? Ele tem ali a sua atuação no processo em algum momento e, portanto, as regras de impedimento e suspeição atingem, né, essa situação, atingem, né, o nosso chefe de secretaria. Só que ele não é impedido, é suspeito. Tá. Letra B. O assistente técnico é impedido. Por isso que eu falei, vou até voltar. O que eu falei para você? Que quando começava a falar que o Kleber nomeou assistente técnico, tudo bem, tudo bem. Aí vinha o assistente técnico, no entanto, era proprietário, uma confusão na história para falar que ele era proprietário de um imóvel que a Mariana alugava e autor da ação de despejo contra a Mariana. Isso não interessa. Isso não interessa nada. Por que isso não interessa? Porque o assistente técnico não está sujeito às regras de impedimento e suspeição. Olha que loucura. Aqui a gente percebe que o objetivo da VUNESP foi cansar mesmo, foi verificar quem conseguiria chegar até o final e aí chegar ali e falar, não, pera, mas o assistente técnico não tem nada a ver com isso. E eu recebi um monte de mensagem aí de pessoas falando que era o perito, veja só. Quanto a banca quer confundir, porque ela fala do perito, só que depois vem a informação do assistente técnico, e era ele que tinha aí um vínculo com a Mariana e que tanto fazia. Por quê? Porque o assistente técnico não tem obrigação de ser imparcial. Ele não está sujeito às questões de impedimento e suspeição, e é isso que eu trago para você na letra B. Assistente técnico não não, essa questão do impedimento da suspeição abrange o perito, não o assistente técnico. Olha o 466, parágrafo 1º. O assistente técnico é uma pessoa de confiança da parte. Mesmo que na questão a gente tinha, né, a gente levava a entender que ele poderia não ser de confiança da Mariana, mas é problema dela, é problema de quem nomeou como assistente técnico. Por quê? Porque ele não está sujeito às regras de impedimento e suspeição. Então, olha que loucura, né? Essa questão realmente para mim era a mais complicada e a que trazia mais ali informações aleatórias para verificar mesmo quem estava atento. Então, a B está errada. Letra C. Tanto o chefe de secretaria como o assistente técnico são suspeitos? Pois é. Quem ainda foi na questão do assistente técnico aqui ia errar. Por quê? Né? Porque dava margem ali para uma compreensão equivocada. Não, assistente técnico não está sujeito às regras de impedimento e suspeição, portanto a C está errada. O chefe de secretaria, sim. O chefe de secretaria é suspeito. Exatamente, essa é a letra D, esse é o gabarito, é a letra D. Certo? Por quê? Por conta da amizade com o Kleber. Então, essa é a nossa resposta. E, finalmente, a letra E, o assistente técnico é suspeito. Não é. Perceba que 3 alternativas poderiam ser eliminadas se você lembrasse que as regras de impedimento e suspeição não estavam ali, não sujeitavam o perito. Olha só, né? Olha que bobeira. Você que foi aluno do NEAF, talvez tivesse ali acompanhado a revisão que a gente fez, aliás, o reta final, e no reta final eu trouxe essa situação. É claro que agora não adianta a gente ficar tentando, o que foi falado, o que não foi, né? Muitas vezes a gente até ouve a informação e na hora da prova a gente não assimila, justamente porque era uma questão que queria confundir você. Sacou? E essa é uma tendência que a gente está vendo da VUNESP, trazer situações hipotéticas, situações problema, né, que eu costumo dizer, em que ela traz ali um caso prático e insere informações da matéria, certo? E aí, então, nosso gabarito era a letra D. Beleza. Questão de número 2. A citação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. No entanto, não se fará a citação
E aí é o segredo. Salvo para evitar o perecimento do direito. A gente vai ver que existem duas situações aí que não será feita a citação. Então cabe recurso. Por que não cabe? Porque uma dessas situações não traz a ressalva da citação poder ser feita para evitar o perecimento do direito. Então, ela não poderia ser a alternativa correta. E aí, ó, letra A é a nossa resposta certa. Não se fará a citação, salvo para evitar aí o perecimento do direito do doente enquanto grave seu estado. Exatamente o 244, inciso 4. Quando a pessoa está doente, enquanto grave o seu estado, ela não deve ser citada. Mas é possível que essa citação ocorra numa hipótese para evitar o perecimento do direito? É. Aí vamos ver as demais. Letra B. De noivos nos 5 primeiros dias seguintes ao casamento? 5? Dos noivos é nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Aqui precisava lembrar mesmo, não tinha muita mágica, né? C. De cônjuge ou companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em terceiro grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Estava tudo bonito, até falar o terceiro grau. Não é até o terceiro grau. Em outras situações, a gente tem que esse parentesco ali envolve até o terceiro grau. Nesta da citação é até o segundo. Olha outra questão ali que tinha que lembrar o artigo, não tinha jeito. Estava errado por causa disso, não é até o terceiro grau. A limitação aí é até o segundo, que é o que diz a lei. E a D? De quem estiver participando de ato de culto religioso desde que aos domingos? Aonde que fala de domingo? A lei não fala disso. Pode ser qualquer dia o culto religioso, pode ser a missa, pode ser o culto, pode ser em qualquer dia. Não vai ser feita a citação, salvo para evitar o perecimento do direito de quem esteja participando de ato de culto religioso. Não tem aí um dia determinado. E aí a nossa resposta certa, quando se verificar que o citante... Aliás, nossa resposta certa. O que eu queria dizer era essa que podia confundir. Não é a certa, é errada também. E por que está errada? Dizia aqui que quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber a citação. Pois é, ele pode ser citado? Não. Mesmo para evitar, mesmo em situações, né, para evitar o perecimento do direito, ele não deve ser citado? Não. Quando a pessoa tem ali, né, uma incapacidade relativa, né, é uma pessoa que tem uma deficiência que afasta de alguma forma a sua capacidade ou que está impossibilitada de receber, não tem ressalva, essa pessoa não pode ser citada. Inclusive, o oficial de justiça vai ter que seguir este roteiro aí indicado no 245. Então, o oficial de justiça vai descrever o estado de saúde daquela pessoa e certificar minuciosamente a ocorrência, né, como a circunstância em que ele encontrou essa pessoa. Ele vai determinar, na sequência, né, o juiz, ele encaminha essa certidão e o juiz determina que um médico examine essa pessoa para apresentar um laudo em 5 dias. Esse laudo pode não ser apresentado se a família já tiver um laudo ali de um médico de confiança da família. Aí, reconhecida essa impossibilidade, o juiz nomeia um curador, que é a pessoa quem vai receber essa citação em nome do réu, né, do citando. E a citação, portanto, é feita na pessoa do curador, a quem incumbe, inclusive, a defesa dos interesses do citando. Veja que o 245 não fala salvo para evitar o perecimento do direito, ele fala que não pode acontecer a citação. Portanto, não tem como a gente aí, né, tentar entender que a E estava certa, a E está errada também. E assim, então, a nossa resposta certa era a letra A. Tá bom? Essa é uma questão bem padrão VUNESP mesmo, que vai ali no foco da letra da lei. Exatamente para que você lembre, né, as hipóteses, a questão dos dias, do grau de parentesco, do salvo para evitar perecimento do direito, tudo isso estava ali no artigo, né? Então essa é aquela questão que a gente já esperava. Questão 3, questão difícil, mas que falava de tutela. A gente bateu muito tutela em todas as situações. E aí a gente percebe o que caiu, a tutela cautelar antecedente. E aí vem a questão. A petição da ação, a petição inicial da ação, que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide o seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No que diz respeito ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, é correto afirmar. Então, a gente precisava ali lembrar da tutela cautelar antecedente, porque são regras específicas dela que estão tratadas na questão. E aí a gente tem letra A. Letra A estava errada. Por quê? Porque dizia para nós que o pedido principal deve ser formulado em separado com o pedido da tutela cautelar. Não é verdade. O 308, que trata da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, diz ali no parágrafo 1º que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. Então, não é que esse deve está errado. Ele pode ser formulado conjuntamente, é uma possibilidade que é da parte, não é obrigação, não é um dever ali que seja separado. Então, por isso que está errado, tá? Letra B é a nossa resposta certa. Isso, inclusive, está no 308, parágrafo 2º, como você está vendo. A causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal? Pode. Quando é apresentado o pedido da tutela cautelar antecedente, o que diz o 308? Que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal tem que ser formulado em 30 dias, ali pelo autor. Ele vai ser apresentado nos mesmos autos em que feito o pedido da cautelar, não dependendo da tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas, que inclusive foi objeto de uma alternativa. E aí o parágrafo 2º diz que nessa oportunidade, nesses 30 dias para apresentar o principal, é possível o aditamento ali do pedido. Então, a causa de pedir pode ser aditada, eu falei o pedido, mas no caso, a causa de pedir pode ser aditada nesse momento, porque ela se vincula ao pedido final que vai ser formulado ali. Então, essa era a resposta certa, letra da lei aí mais uma vez, tá? C, tá errada por quê? Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, sendo necessária nova citação do réu? Não. O réu é citado com o pedido da tutela cautelar antecedente e uma vez, passada, efetivada a tutela, com aqueles 30 dias, o autor tem para apresentar o pedido principal, o réu vai ser intimado para audiência depois da apresentação do pedido principal. Então, apresentado esse pedido, caberá às partes aí serem intimadas para audiência de conciliação ou mediação. Então, não tem que ser novamente citado o réu, nem teria sentido, porque o pedido cautelar é feito nos mesmos autos ali, o principal é feito nos mesmos autos do pedido cautelar. Entendeu? Letra D. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Até aí estava tudo certo. Em que será apresentado nos mesmos autos, em que deduzido o pedido da tutela cautelar. Sim, dependendo de novas custas? Não. Não é necessário o adiantamento de novas custas. Por quê? Porque já foram recolhidas custas quando da apresentação do pedido ali da tutela cautelar. Então, por isso que a D estava errada. E, finalmente, a letra E, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é permitido à parte renovar o pedido sob o mesmo fundamento no prazo de 30 dias. O 309, ele fala das situações em que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, e o parágrafo único diz, se por qualquer motivo cessar a eficácia, é vedado e, portanto, está proibido renovar o pedido. Aí tem uma ressalva, sim, se houver um novo fundamento, ou seja, se surgiu uma nova questão, um novo fundamento ali para a parte alegar, e ela pode ali renovar o seu pedido, mas em regra, uma vez tendo cessado a eficácia, acabou ali a eficácia da cautelar, não pode renovar o pedido, entendeu? Quanto menos ainda sob o mesmo fundamento, não pode, só vai poder renovar se tiver um fundamento diferente, que já é uma exceção, tá bom? Portanto, aqui, nossa resposta certa era a letra B, tá? Questão aí mais trabalhosa, porque a tutela é um assunto complexo, a gente sabe disso, Em todos os momentos em que a gente vai estudar a tutela, a gente sabe que ela tem uma complexidade maior, mas também, como eu te mostrei aí, tava lá na letra da lei. Tava ali nos artigos 308 e 309 para conseguir resolver a questão, tá? Então, questão padrão VUNESP mesmo, como a gente já está habituado. Questão de número 4. Joana assinou um contrato, outra questão que traz um problema.
Tá vendo? Essa é a tendência da VUNESP. Enquanto, né, a gente vai acompanhando que cada vez mais começou aparecendo agora a gente já tem mais uma questão aqui em que traz um caso prático e que você precisa ali, né, lembrar do que a lei prevê, entender a situação e aí aplicar aquilo que a lei determina. Vamos ver. Joana assinou um contrato de prestação de serviços com Pedro no valor de R$ 200, no qual restou estabelecido que ele entregaria mensalmente em sua casa de campo uma cesta de alimentos ou de bebidas. Passados 8 meses, Pedro não entregou nenhuma cesta e por isso Joana decidiu propor ação de obrigação de fazer em face de Pedro para que ele cumprisse o contratado. Diante da situação hipotética, considerando que se você estava aqui com a gente, estudou esse tempo, né, aqui no NEAF, você vai ver que dentre as alternativas tinha uma que estava no seu material do É Batata. A gente até trouxe isso para você aqui, ó. Dica de última hora, nas batatas estava o 323. Pois é. Já havia ali algo que esse artigo apareceria na sua prova. Ele fala dessa questão, né? Até foi inserido aí no meio das alternativas, mas era até para te lembrar, né? Porque ele está tratando de uma situação que foi abordada nas alternativas. Ele dizia que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, mesmo independentemente de uma declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagar ou consignar estas prestações, que por serem sucessivas vão vencendo com o passar do tempo. Tá vendo? Porque é importante também. Todo o material aí, esse material de batatas, muitas questões que estiveram na prova estavam ali, ó. Tá bom? E aí? Aí aqui, né, a letra D e E. E aí a gente vai ver o seguinte. Letra A, tá errada. A ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, exatamente o que estava no nosso material do É Batata. Deverá haver declaração expressa do autor para que sejam incluídas essas prestações que forem vencendo na condenação final enquanto durar a obrigação? Não é necessário, ó. Essas serão incluídas independentemente de declaração expressa do autor. Então, essa, né, já dava para saber que estava errada. E a letra B? A ação que tem por objeto, novamente, deverá haver declaração expressa. Ah, aqui a gente já foi. Olha, eu lendo a mesma, tô doida. O pedido é cumulativo e é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Aqui dava, né, para dar uma certa confusão, porque traz aí a questão dos pedidos. O pedido, no caso, na verdade, não é uma questão de cumulação de pedido. A questão trata aí de mais de uma possibilidade para cumprir o pedido. A gente vai ver que isso é pedido alternativo. Por quê? Porque o cumulativo, na verdade, aliás, a alternativa fala que é cumulativo e que seria lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher a anterior. Isso não se refere à situação tratada e está um pouco confuso. Por quê? Porque o pedido cumulativo, conforme diz o 327, é aquela situação em que o autor faz mais de um pedido contra o mesmo réu e, né, mesmo que entre eles não haja conexão. Mas a questão fala do subsidiário, não é a mesma coisa. O cumulativo eu falo lá na inicial. Eu quero ser indenizada por danos materiais e morais. Isso é cumulativo, eu quero os dois. O subsidiário, não. Ele diz, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não puder acolher o anterior. Aí sim a gente tem um pedido subsidiário, em que eu faço 2 pedidos e digo ao juiz, olha, eu peço A, mas se não der para acolher A, então me dá B. Certo? É aquela situação em que, por exemplo, um pai quer a guarda ali, a guarda unilateral do filho. Ele quer ele ficar com a guarda. Mas ele pode considerar lá que se o juiz não entender que a guarda deve ficar com ele, então que ela seja compartilhada. Eu não quero as duas coisas ao mesmo tempo, até porque é inviável. Então, é um pedido subsidiário. E a alternativa traz tudo junto aí, bagunçado, né? E não é bem isso. Aliás, isso não está sendo tratado no caso ali em concreto. E a letra C? O pedido deve ser certo e determinado. Verdade. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção, devendo ser especificado de forma apartada as verbas de sucumbência, inclusive honorário, está errado. O pedido deve ser certo e compreendem-se, ele tem que ser certo e determinado mesmo, mas compreende-se já no principal os juros, a correção monetária
e as verbas de sucumbência, nas quais estão incluídos, inclusive os honorários. Então não tem nada disso de ter que ser especificado de forma apartada. Tá errado. Tá bom? Letra D. Pedro ainda não foi citado. Joana poderá, até o saneamento do processo, alterar o pedido independentemente do consentimento do réu. Falamos disso. Falamos muitas vezes disso. Por quê? Porque vira e mexe essa questão, traz aí, a VUNESP traz essa questão de até quando pode ser alterado o pedido. Pode ser alterado até a citação? Pode. Nesse caso, se Pedro não tinha sido citado, ele não precisava realmente dar seu consentimento. Ele não faz parte do processo. Agora, a questão falava em até o saneamento. Até o saneamento, pode haver alteração do pedido? Pode. Mas aí o Pedro não tem que consentir? Tem. Ó, até a citação não tem que consentir, independentemente. Depois da citação até o saneamento, pode haver alteração tanto do pedido quanto da causa de pedido com o consentimento do réu. Então, aqui estava errado. E, finalmente, letra E. O pedido é alternativo, o juiz assegurará ao devedor, né, o direito de cumprir a prestação de um modo ou de outro, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. É exatamente o que está no 325. Como ali, pela obrigação firmada entre eles, já havia, né, entre a Joana e o réu, já havia essa possibilidade de entregar ou uma cesta de alimentos ou de bebidas, já era da natureza da obrigação isso. Então, o juiz vai dar ao devedor a oportunidade de cumprir a obrigação de mais de um modo, mesmo que não tenha sido isso formulado pelo autor, tá? Então, tá aqui, ó, tava aqui o fundamento da nossa resposta, certo? Então, com isso, a gente tem que a nossa resposta certa era a letra E, tá? Então, tem isso na lei, a lei diz que pela natureza mesmo, o juiz pode dar ali a alternativa, mesmo que o autor não tenha feito pedido nesse sentido. Essa é uma questão assim, padrão novo da VUNESP. O que eu quero dizer com padrão novo da VUNESP? É um caso concreto, como eu te disse, em que você vai inserir ali a legislação. Então, você precisa conhecer o que está na lei, mas você precisa primeiro entender o caso. E aí você consegue responder. Tá bom? Próxima questão. Essa não é porque eu quero me gabar aqui, não. Eu falei no dia D. Quem veio comigo, quem estava no NEAF ali na revisão final, na revisão de véspera, isso foi tratado. Eu estava sentindo, teve vários alunos, não sei se você que está me assistindo chegou a me mandar mensagem, mas vários alunos falaram, Pro, você estava sentindo que ia cair embargos. Estava. E tinham outros alunos que falaram comigo, eu também estou sentindo, Pro, e acredito que tenham acertado. Por quê? Porque a gente só tem 4 recursos ali. E os embargos são um recurso que dá para explorar muito, como você pode ver na questão. Dentre os recursos previstos no CPC, é correto afirmar que os embargos de declaração, tá? O que a gente tem? Letra A. Serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou da omissão? Até aí tudo certo. Mediante preparo no valor de... Parou aqui. Os embargos não se sujeitam ao preparo. Artigo 1023. Próxima. Letra B. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, desde que os embargos de declaração sejam admitidos e o tribunal considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Não é necessário que os embargos sejam admitidos para que se considere que, de fato, todos os elementos trazidos pelo embargante foram pré-questionados. Isso é importante para os recursos posteriores que são apresentados ali daquela decisão. E o 1025 determina que que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Então, não precisa do acolhimento dos embargos para que se considere que houve o pré-questionamento desses elementos. Tá bom? Então, isso estava errado. Resposta certa. E é isso que eu falei, que estava lá na nossa revisão de véspera. O 1026, exatamente isso, e a multa também foi abordada. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Aliás, vamos voltar na alternativa.
quando manifestamente protelatórios, sujeitam o embargante a pagar, né, ao embargado uma multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, desde que prevista em decisão fundamentada do juiz ou do tribunal. E aí a gente tem no 1026 que quando manifestamente protelatórios os embargos, né, de declaração, o juiz ou o tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor da causa. Alguns alunos questionaram, né, me mandaram essa dúvida. Professora, mas falava que tinha que estar previsto em decisão fundamentada. O artigo não fala isso? Ele não fala da mesma forma, mas ele fala aqui, ó, em decisão fundamentada. Então, o juiz ou o tribunal, quando entenderem que esses embargos são manifestamente protelatórios, eles vão aplicar a multa numa decisão fundamentada, né? Desde que isso aconteça numa decisão fundamentada. Então, a redação foi um pouco ali, né, digamos, modificada, mas é exatamente o que diz o artigo, tá? Ainda que não ali copia e cola. Mas né, a situação é exatamente essa, depende de uma decisão fundamentada. Ok? Então, essa era a nossa resposta. Letra D. Possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. 1026 é expresso. Eles não possuem efeito suspensivo e eles interrompem o prazo para interposição de recurso. E talvez você pense, professora, mas eu li em algum lugar que supostamente na doutrina pode ter. Esquece. Aqui a gente tem uma prova que é a letra da lei. Né? Não dá pra gente estender para uma interpretação doutrinária e se algum dia algum doutrinador defendeu que os embargos podem ter feito... Esquece, eu não quero ser negativa, eu não quero jogar um balde de água fria em ninguém, né, como uma decepção, mas a prova é a letra da lei. E a letra da lei diz isso aqui, não exige eventuais interpretações doutrinárias. A questão precisaria dizer, segundo entendimentos doutrinários. Não é isso, né? Infelizmente. Adoraria dizer que a gente poderia recorrer dessa, mas eu acho que não tem aí como se discutir essa questão. Letra E. Podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, considerando-se obscura a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos? Pois então, nesse caso, não é obscura, é omissa. Ó 1022. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É omissão e não obscuridade, tá bom? Então, aqui estava errado e a nossa resposta, como a gente viu, é a letra C, tá? Próxima questão, juizado. Juizado, vamos falar a verdade, a gente já sabia que ia vir uma questão de juizado, de juizado especial civil e juizado fazenda pública. Deu aí uma certa confusão, por quê? Porque a questão tentava confundir, na verdade não essa, da fazenda pública a gente já vai ver por quê. Essa, muito esperada, pessoal, com total sinceridade. Ela pegou exatamente ali dentre um dos artigos uma situação e colocou na questão, e as outras estão erradas. Bom, é permitido nos juizados especiais cíveis. Letra A está errada. Por quê? Porque falava que era permitida a citação por correspondência com AR, com aviso de recebimento, em mão própria por oficial de justiça, independentemente de carta, de mandado ou carta precatória. Até aí, ok. Ou por edital, morreu aí. Por quê? Porque não cabe citação por edital no juizado. O parágrafo 2º do 18 é expresso. A citação será feita e aí tem, né, por correspondência. Quando for ali pessoa jurídica, a gente tem a possibilidade da citação ser entregue ali ao encarregado da recepção. Se for necessário por oficial de justiça, de fato não precisa do mandado ou da carta precatória, mas não cabe citação por edital. Quem porventura às vezes estava ali, né, na pressa, não leu até o final, pode ter confundido porque estava bem no finalzinho ali o erro da alternativa. Letra B. A propositura de ação de alimentos, desde que o valor não exceda 40 vezes o salário mínimo? Não. O artigo 3º, parágrafo 2º é expresso, dizendo que fica excluída as causas de natureza alimentar. Então, nesse caso, tanto faz o valor ali, né, estar dentro dos 40 salários, porque pela matéria não pode apresentar essa ação no juizado. Tá bom? Letra C, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a assistência são permitidos no juizado? Não.
Professora, mas eu não lembrei que o incidente era uma forma de intervenção de terceiros. Pois é, mas só o fato de ter a assistência ali, a gente já sabia que essa estava errada. Por quê? Porque o artigo 10 da Lei 9.099 fala: não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiros, na qual se inclui o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no CPC, e nem a assistência. Então, mesmo que você não lembrasse que essa era uma forma de intervenção, quando falava da assistência, já está errada essa alternativa, tá bom? Letra D. Mandato verbal ao advogado para assinar declaração de hipossuficiência econômica. Então, até poderia gerar aí uma certa dúvida pelo seguinte: cabe mandato verbal no JEC? Cabe, mas qual é a ressalva? Quando aí foram concedidos poderes especiais para o advogado. Se tiver poderes especiais, se for para dar poderes especiais para o advogado, não pode ser verbal. E a gente pode dizer que essa assinar declaração é um poder especial, porque ele estaria assinando em nome da parte essa declaração de hipossuficiência econômica. Porque a parte é que é hipossuficiente e o advogado assina em nome dela, então isso requer poderes especiais, né? Então, questão maldosa, né? Essa alternativa D era maldosa, mas era exatamente por isso, porque ela exigia uma interpretação maior aqui em relação a este poder especial, não é? E, finalmente, a letra E, que estava certa, os atos processuais, né, é permitido no juizado que os atos processuais sejam realizados em horário noturno, sim, sendo que a prática destes atos em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Falamos disso na revisão. Olha o 12, parágrafo 2º. De fato, né, no JEC a gente tem essa regra diferenciada dos atos poderem se realizar no período noturno e eles podem ser realizados aí entre outras comarcas por qualquer meio idôneo de comunicação, não dependendo, como a gente viu, de uma formalidade, da precatória, que é o meio comum ali dessa comunicação, tá? Então, essa era a nossa alternativa certa, portanto, letra E era a resposta certa dessa questão. Tá? Essa questão, então, padrão VUNESP, exceto na alternativa D, que eu acho que a banca foi maldosa mesmo pelos poderes especiais, por não ser algo que estava expresso na lei, mas que exigia aí que se percebesse, né, que se tivesse ali a percepção de que esse seria um poder especial que o advogado teria e que necessitava, portanto, que fosse um mandato escrito e não verbal. Tá bom? E aqui, outra questão com um enunciado extremamente cansativo, né? Vamos falar a verdade, sim. Por quê? Falava para nós o seguinte: a empresa NTO-EPP, outra questão que traz um caso hipotético. É proprietária de um grande terreno na cidade de Andrenópolis, que tem por confinante uma praça municipal. Passando por dificuldades financeiras, a empresa NTO decide vender o seu terreno. No entanto, quando foi verificar as medidas exatas, seus sócios perceberam que parte do terreno da empresa estava sendo utilizado como estacionamento de uma praça. Inconformados, decidem, em nome da empresa, propor ação demarcatória em face do município de Andrenópolis. A ação foi proposta perante o juizado da Fazenda Pública, né, de Andrenópolis. A certidão de propriedade e os demais documentos necessários foram juntados ao processo e foi dada à causa o valor de 50 salários mínimos. O juiz recebeu a citação e de ofício deferiu tutela de urgência de natureza cautelar para evitar dano de difícil e incerta reparação. Olha a quantidade de informação que é trazida na questão. E a gente vai ver que para você conseguir responder, você precisava de um dado aqui. Você já vai entender. Talvez você já tenha visualizado. Mais uma vez, diante dessa situação hipotética, então assinale a alternativa correta. E aí a gente tem que, letra A, haverá prazo em dobro apenas para a interposição de recursos, devendo a citação para audiência ser efetuada com antecedência mínima. Essa não podia errar. Por quê? A gente bateu muito nessa tecla. Não tem prazo em dobro em nenhuma possibilidade no juizado da Fazenda Pública. Nem para apresentar recurso, nem para contestar, nem para nada. Artigo 7º, não haverá prazo em dobro. E ele deixa expresso, inclusive para a interposição de recursos. E além disso, estava errada a questão da citação aí, do prazo da citação ter que ser em 15 dias, porque é 30. Beleza, letra B. A ação não é de competência do juizado porque ultrapassa o valor de 40 salários? Pois é, o aluno podia confundir.
Mas não porque ultrapassa 40 salários, porque o teto do juizado é 60. Mas, de fato, não é uma ação de competência do juizado, não por esse argumento. Então, se você lembrava que no juizado a gente tem como teto 60 salários mínimos no juizado da Fazenda Pública, você sabia que essa também estava errada. Percebe quando eu falo que a questão é muito grande e a gente nem precisava absorver todas aquelas informações para conseguir respondê-la. Isso é muito mais para cansar do que para poder dificultar. É uma maldade, Pro? É uma maldade, com certeza. A ação deve ser julgada improcedente considerando a incompetência absoluta do juizado, uma vez que o autor é empresa de pequeno porte. Está errado. O fato do autor ser uma empresa de pequeno porte não tem problema algum, porque olha o 5º inciso 1. Pode ser parte no juizado do especial da Fazenda Pública, como autores, as microempresas e as empresas de pequeno porte, além das pessoas físicas. Então, isso aqui está errado. Letra D. A ação não é de competência do juizado, pois se trata de uma ação de demarcação. Foi aí que eu disse. Se você lembrava só disso, quando você leu demarcação, você já falava, opa, tem alguma coisa errada aqui. Artigo 2º diz, parágrafo 1º, não se inclui na competência do juizado as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação. As populares, por improbidade, tanto faz o valor, a matéria, mais uma vez, não pode ser objeto de uma ação no juizado da Fazenda Pública. Foi aí que eu falei que a quantidade de informações era muito mais para te cansar, para te confundir, do que para você conseguir acertar. Porque quem pegou a expressão ação de demarcação tinha todas as condições de acertar. E, finalmente, letra E, é defeso ao juiz nas causas propostas perante o juizado da Fazenda Pública deferir de ofício providências cautelares. É defeso? Não, é possível. Falamos muito disso, falamos disso no dia, na revisão de véspera, no curso reta final. Era algo que eu bati muito na tecla com você, que com certeza você já estudou em outros momentos, porque é uma situação diferenciada, que o juiz pode determinar essas providências, inclusive de ofício. Então, quando diz aqui é defeso, está totalmente errado, não é defeso. E aí, então, nossa resposta era a letra D. Bom, pessoal, com isso a gente fecha aqui a correção da prova. Mais uma vez, agora não é hora de ficar, né, tentando arrumar, né, culpa, né, fui culpada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, agora é hora de colocar a cabeça no lugar, corrigir, ver o que deu certo, o que não deu. Esperar o resultado, porque muita gente foi muito bem e tá achando que não deu. Calma, tenham calma, né? Se você realmente acha que pela pontuação, pelo que você está acompanhando, não deu, tudo bem, hora de recalcular a rota, como eu te disse. A percepção que a gente tem, que eu posso te falar da prova de processo civil, é que a tendência é a VUNESP trazer essas situações hipotéticas, tá? E aí você precisa lembrar ali do que você estudou dentro daquela situação, né? Enquadrar naquela situação. A gente já saiu um pouco daquele padrão de prova que dizia, os embargos são recurso cabível quando houver obscuridade, omissão. Não é mais tão objetivo assim, não é verdade? Mas é dentro do que a gente já esperava, né? Eu havia mencionado para alguns alunos que essa situação de casos hipotéticos deveria acontecer, já tinha acontecido nas provas anteriores. Nesta, veio ainda numa quantidade maior, certo? Bom, então com isso eu encerro a nossa correção e eu quero te deixar aqui a minha, né, a minha palavra amiga, a minha mensagem para que você mantenha calma. Agora não é hora de desespero, certo? Já foi, fez o que deu. Quem foi bem, parabéns, de coração. Foi uma prova difícil, né? Então não foi uma prova fácil. A gente percebe que a prova de escrevente está piorando, né? Mas sem desespero, vocês têm plenas condições de vencer essa prova, tá bom? É isso, continuo à disposição de vocês. E se surgirem outras dúvidas enquanto você estiver aqui me assistindo, pode entrar em contato comigo, tá bom? A gente se encontra por aí num outro momento, então, até lá. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!